Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um podcast Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e algumas ações que você e a sua empresa podem fazer para evitar acidente de trabalho e para deixar você uma saúde melhor. Hoje eu estou aqui com meu amigo Luiz Severo. Fala, Luiz. E aí, Daniel, boa noite a todos. Estamos numa temática importante. O mês de Abril Verde é um mês que coloca a saúde do trabalhador em evidência. O trabalho deveria ser uma fonte de realização pessoal e profissional, em que é uma forma de eu encontrar os meus objetivos e entregar qualidade social, a qualidade de vida para a minha família. Mas a gente às vezes esquece que no trabalho também pode ser adoecedor. Adoecedor para além do componente mental, que a gente fala, já falou outros meses no Janeiro Branco, por exemplo, da saúde mental e do burnout, o trabalho tem seus riscos e esses riscos devem estar sendo orientados por quem trabalha e pelo empregador. E essa dinâmica de diagnosticar e de prevenir é uma das funções do médico do trabalho. Bem, estamos conosco hoje para falar sobre essa temática. Doutora Carla Barros, ela que é médica do trabalho e perita médica federal. Boa noite, doutora Carla. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Daniel. Boa noite. Já começo com a temática importante. Quando a gente está falando de acidentes de trabalho, estamos falando de riscos de... A pessoa já pensa o quê? Amputação, morte, quedas, aqueles andaimes, as pessoas trabalhando em empreiteiras e outras mega estruturas. Como é que é a realidade hoje do Brasil quando a gente está falando desses acidentes de trabalho? Ainda acontecem? A gente tem que estar atento a essa população? Ainda acontece muito, né? Infelizmente, a nossa cultura de segurança, né? A cultura de segurança das organizações, das empresas, ela ainda é uma cultura muito reativa, né? O que é uma cultura reativa? É aquela que acha que é acidente, é acidente, não vai evitar, eu não consigo evitar, eu não consigo prevenir. Enquanto que a cultura de segurança ideal é aquela cultura onde a gente é interdependente, ou seja, eu cuido da segurança do meu vizinho, do meu colega de trabalho, da minha organização. Então tem que ser uma cultura, um valor, né? Então a segurança do trabalho tem que ser um valor. E na hora que você pega agora as formas mais graves de acidente, né? Que é o que a gente chama atenção, que sai na mídia. Caiu, morreu, amputou, colocou a mão na máquina e comeu a mão, né? Esses são os acidentes que saem na mídia, mas existem vários outros tipos de acidente, né? Que leva a perdas funcionais importantes, né? E que a gente não vê na mídia e são totalmente evitáveis, né? Porque antes de um acidente acontecer, né, a gente sabe que há vários incidentes, né? Então aquela máquina ela começa a dar um defeito, o trabalhador ele vê que está dando defeito, mas ele não reporta, né? Ele quer dar aquela produção, ele quer terminar mais rápido, ou então ele está reagindo a uma pressão da indústria onde ele está trabalhando, então ele aquilo ali, vai se arrisca e vários incidentes, cortou um pouquinho do dedo, não corrigiu a máquina, depois tirou a unha, não corrigiu a máquina, já ele perde a mão. Então, na hora que você trata, né, da segurança como um valor, né, onde você vai cuidar da sua segurança, da segurança das outras pessoas, você passa a dar importância a esses incidentes que vão gerar investigações de por que aquilo está acontecendo e a correção, né, planos de ação de correção disso aí. Então, a redução dos acidentes de trabalho, que infelizmente a gente, no Brasil, ainda está bem aquém do que seria ideal. Trazendo um dado aqui para a gente, para a nossa conversa, houve no ano entre 2012 e 2022, um levantamento, houve registro de 25.492 mortes por acidente de trabalho e 2.293.227 afastamentos de trabalho entre 2012 e 2022, conforme os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, Smart Lab. Então é muita gente. Eu vejo muitas vezes, assim, lá na emergência do principal hospital aqui de Campina Grande, mas é muita coisa que às vezes a gente pensa, não é só queda, cara. Muitas vezes, assim, é maquita. Maquita, cara, não tem um plantão que eu não vejo maquita. O que é maquita? Maquita é aquele negócio que sai corta dentro e tudo que você coloca madeira, de marceneiro, sabe? Ferro também, né? Exatamente. Então, às vezes, o que normalmente conversando com os pacientes,
você vê, ele já cortou outras vezes, então muitas vezes, às vezes é imperícia, igual o que a senhora falou, é algo assim que não, às vezes está na máquina, está no próprio trabalhador, tá? Tem uma estrutura que muitas vezes não leva em conta a segurança, né? E o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação? É conscientizar o trabalhador, é conscientizar o empregador. O que eu posso fazer para tentar melhorar esse tanto de acidente? A evolução dessa cultura, né, de segurança que a gente chama, ela é uma evolução que tem que começar com o empregador, né? Com o empregador a ver a segurança não como uma coisa que está para atrapalhar, que não é só dar um EPI para aquele cara que ele vai deixar de se acidentar, né? Então a gente tem que começar com a cultura de que o empregador vê aquilo ali como um valor para a sua empresa, um valor que vai agregar qualidade de vida, um valor que vai devolver o seu trabalhador ao seu lar com saúde, né? Então começa com o empregador. Depois, com o empregador, a gente vai contratar, né, pessoas que são responsáveis por avaliar, né, avaliar esses incidentes, avaliar os produtos aos quais as pessoas são expostas, né, que são os técnicos de segurança do trabalho e os engenheiros do trabalho. Eles estão ali para avaliar o ambiente. Eles chegam e avaliam o ambiente. Onde é que esse ambiente, o que nesse ambiente pode adoecer o trabalhador? Né? E aí ele propõe, né, ele diagnostica, né, o ambiente do trabalho, junto também com o médico do trabalho que faz, são verdadeiras visitas multidisciplinares, né, às empresas, que vão diagnosticar, né, o que é que aquele trabalhador está exposto. É um risco físico? É um ruído? É uma vibração? Não, é um risco químico, é um produto, é um gás, é um vapor, né, um aerodispersóide. Não, é um risco de acidente, é uma coisa que pode cortar, é um cortante, né? Então, são as maquitas, né, são as picaretas, né, são máquina de solda que tem o vapor e tem também o cortante, martelos, né? Então, são máquinas que você tem o risco de cair dentro da máquina, moinhos grandes, né? Trabalho em altura, é um trabalho em espaço confinado que a gente mal vê, então a gente vai diagnosticar isso aí, né? E ver a partir daí o que é que a gente precisa implementar de plano de ação e de conscientização. Aí parte a dizer ao trabalhador, olha, tu tá exposto a isso, tu pode adoecer, tu pode se acidentar, e o que a gente pode fazer para isso não acontecer, né? Depende de ti, né? Eu posso te dar isso, te dar o EPI, fazer a troca, mas se você não usar, se você não seguir essa instrução de serviço para mobilizar com essa máquina, se você não me avisar quando essa máquina falha, se você for tentar dar o seu jeitinho para fazer a máquina funcionar, talvez vá a tua mão, talvez vá teu pé, né? Talvez você vai voltar para casa, né, de uma forma que você não tem mais saúde para prover sua família. Então, a segurança começa no empregador, permeia todos os profissionais responsáveis por ela e termina no principal, né, que é o colaborador, que é o trabalhador. Eu acho que ele também, quando em alguns casos, né, ele tem também uma ação muito importante na prevenção desses acidentes, porque ele é a principal vítima, é ele que vai sofrer com as consequências. Eu lembro quando eu trabalhava na emergência de um hospital no interior de São Paulo, lá na cidade, lá tinha muita estrutura metálica, o pessoal trabalhava muito com isso. E o que tinha muito acidente por questão de gás, por solda, sabe? E é incrível como esse paciente chega de madrugada, Luiz. É tipo, o plantão, você acabou de resolver o plantão, vai ser o paciente vai chegar às 3 da manhã, 4 da manhã. Nossa. E ele chega e não tem como ele esperar, que ele chega morrendo de dor, com o olho extremamente vermelho. E o tratamento você pode fazer até uma analgesia no braço dele, tá? Uma injeção, alguma coisa. Mas você vai ter que pingar um colírio, hidratar bem aquele olho, oclui e manda para casa. Muitas vezes tem que ocluir os 2 olhos, o paciente você vai ficar 12 horas, hoje você não vai trabalhar, dava atestado, ele passava o dia deitado e tal, desocluía um olho, alguma coisa assim, no outro dia tá zero. E por que isso acontece? E um dos casos que me chamava a atenção, que eu não dava plantão sempre, às vezes 1 ou 2 vezes por semana, e foi um paciente que, tipo, ele começou segunda, terça, quarta, quinta, ele ia quase todo dia por conta disso, gás de solda. Nossa. E aí eu peguei e falei assim, cara, o que tá acontecendo? Você tá usando o capacete lá? Eu uso, doutor, eu uso. Eu não sei o que tá acontecendo nisso. Eu falei, você tá trabalhando tem pouco tempo com esse aparelho e tal, o que tá acontecendo? Eu pensei, cara, alguma coisa de errado. O que acontece? Normalmente esses gás de solda, acho que ninguém tinha falado pra ele,
O paciente começa a queimar aqui, tá fazendo aqui. Aí ele tira o capacete para ver se ficou e volta o capacete. Aí até tira o capacete e volta. Passa o dia inteiro fazendo isso. Aí chega em casa, janta, cuida da família, assiste televisão. Na hora que ele dorme, eu não sei por que cargas d'água, só nesse horário que o negócio vai ter, aí teria que pesquisar na fisiologia, ele começa a sentir uma dor insuportável que passou a tarde inteira, o dia inteiro queimando a córnea, o cristalino dele com o gás. Não é a solda que está ali. É ele tirar o capacete, aquele ar que está ali perto dele está extremamente quente e vai queimando. E aí o que acontece? Aí eu expliquei para ele que era isso e tal, falei para ele conversar com um técnico de trabalho lá, ver o que ele poderia fazer, mas que era porque ele estava tirando o capacete e tal. E as consequências para um paciente, que uma hora, tá certo que o nosso olho consegue regenerar muito rápido. Mas uma hora ou outra ele pode queimar e gerar uma úlcera de córnea, então é um problema muito mais grave. E muitas vezes, eu não sei se nesse caso foi falha de alguém, do técnico, alguém explicar para ele que ele não podia ficar tirando o capacete, porque lá eu fiquei especialista em queimadura de solda, porque era muito. Todo mundo sabia que na madrugada um ou outro ia chegar, porque era uma empresa muito grande, não sei se é porque às vezes vinha novato, tinha uma rotatividade, nunca sabia, mas era muito comum. O tratamento era sempre esse: pinga o colírio, oclui, hidrata o olho ali. Você acordava para pingar o colírio, fazer a avaliação, ver se não tinha mais alguma coisa. Às vezes tinha que fazer um tramal, que o paciente estava sentindo muita dor. Mas é impressionante essas questões. E o gás de solda, ele tem também o manganês, né? Que é um produto carcinogênico. Então, assim, muitas vezes são trabalhadores que eles são, hoje existe muito trabalhador avulso, né? Que tem o seu próprio MEI, ou que ele não é, como se chamam, fichado, né? Então, ele vai ali fazer aquele trabalho por produtividade, ele vai ganhar aquela diária. E ele não está preocupado com o EPI, né? Todo EPI ele tem um CA, que é o certificado de aprovação daquele EPI. E assim como existem óculos e mais óculos, existem lentes e mais lentes do EPI da solda, né? Então, muitas vezes, se ele está precisando levantar o capacete para avaliar a solda, é porque aquele EPI não está adequado. Então, na hora que ele levanta, ele tem o gás da solda, ele tem a luminosidade que ainda fica, né? Que sobe e irrita, e ele tem o calor e tem o vapor. Então, são vários produtos químicos ali que ele vai diretamente para perto para observar. E, às vezes, ele deixa de usar um óculos, que ele precisaria estar usando um óculos corretivo, né, para alguma deficiência que ele tem visual, alguma coisa, para usar só o óculos da solda. Então, ele, sem querer, na pressa de produzir, né, tanto por pressão, seja ele seletista, ou por realmente ele ser um trabalhador autônomo, né, e ele trabalha sem nenhuma noção do que é o perigo, ele usa o corpo dele, né, para até exaurir, né? Então ele exaure o corpo dele, ele tira o óculos dele e coloca aquele outro capacete, né? E não adequa a lente, não faz isso e fica no tirar e botar, no tirar e botar. E quando você me fala que tem uma alta rotatividade, realmente fala a favor a pessoas que não estão sendo treinadas para o EPI. Porque o equipamento de proteção individual, que é o EPI, que no caso da solda é a única coisa que a gente pode usar, né, que é o último recurso que a gente tem como usar para diminuir um risco. Primeiro a gente usa os equipamentos de proteção coletiva. Se a gente não consegue eliminar o risco, a gente vai para equipamentos de proteção coletiva. E por último, equipamentos de proteção individual, que é quando a gente sabe que aquele risco está ali, ele é inerente ao processo produtivo, mas eu tenho que deixar o trabalhador protegido, ele não pode adoecer. Então, esse EPI, eu digo que é como um pai para treinar uma criança. Ele dá o EPI ao trabalhador, ele treina esse trabalhador e ele fiscaliza o uso correto desse EPI. Então, assim, muitas vezes o só fornecer o EPI não garante que esse EPI está sendo usado de forma adequada, né? E isso é passível, assim, o uso do EPI, ele é tão garantido nas normas de regulamentadoras, né, nas normas de segurança que a gente tem, que se você não usar o EPI, você foi treinado para isso, se um técnico de segurança do trabalho ou um supervisor teu pegar sem usar o EPI, tu é passível a advertência. Depois, segunda advertência, suspensão e até demissão por justa causa, né? Mas muitas vezes, por a gente ser autônomo, ou por muitas empresas trabalharem naquela forma, não, vamos garantir a produção, né? Seja a que custo for, e não, ele é experiente, né? Ele sabe o que está fazendo, né? Porque a gente acha que sabe o que está fazendo. A gente vê acidentes de automóveis, a gente geralmente acontece quando
quando a gente está chegando ao destino final. Onde a gente relaxa, né? E a gente fica na segurança. Essa mesma segurança de instantâneo que você sente quando você está chegando de uma viagem é a segurança que você tem quando você faz uma atividade repetidamente todos os dias. Então, muitas vezes você vai subir no andaime. Você tem o cinto lá para te ancorar e ele vai salvar a tua vida. Mas tu diz, não, eu já sou craque nisso. Eu não vou botar esse macacão, não vou me ancorar, deixa que eu resolvo. Né? E muitas vezes o deixa que eu resolvo, você paga com preço, né? Muito alto. Quando a gente está falando dessa busca pela produtividade, a gente lembra que o meio ambiente do trabalho ele tem que ser seguro, rígido e sadio. E o próprio empregador, e às vezes o empregado, nessa busca incessante por produtividade, ele acaba esquecendo de outros pontos. Antes da gente entrar nesses pontos de não mais acidente de trabalho, mas condições patológicas ligadas ao trabalho, como a senhora vê a proposta que já foi colocada em outros países, também chegou aqui em algumas notícias, do trabalho ser feito em 4 dias da semana, ao invés de 5 dias na semana ou 6, de diminuir carga horária, seria uma forma de trazer produtividade saudável? Pode ser uma forma se a gente tem um trabalho que demande um esforço físico, né, extenuante, ou um esforço psicológico extenuante. Às vezes a gente não reduzir um dia, mas reduzir o número de horas trabalhadas. Às vezes a gente não reduzir o número de horas trabalhadas, mas dá maiores intervalos. Né? Isso vai depender muito da forma como que o trabalho ele é feito, né? Ele é realizado. A gente tem um trabalho que é repetitivo. Né? O trabalho repetitivo ele não é só o manusear, ele tem a monotonia, né? Que causa muito estresse, adoecimento, né? Ele tem a repetitividade manual, né? Ele tem a sobrecarga de articulação, ele tem a dor, né? Então, esse trabalho monótono, de repente, a solução para ele não é parar um dia. É um job rotation, que a gente chama. É um trabalho que a gente trabalha em várias estações, né, para tirar essa monotonia. E existem alguns cases, né, de sucesso em abatedores de frango no sul, na região do centro-oeste, em que, como eles gostam muito do sertanejo, colocaram, né, música no ambiente de trabalho. E aí melhorou muito a produtividade e também o grau de satisfação dos trabalhadores, né, durante a realização dos seus trabalhos. Então, a música quebrou a monotonia. Então, essa é uma das estratégias que a gente pode usar, seria a pausa, né, de um dia completo, mas existem outras estratégias que são mais factíveis no Brasil, né, de melhorar esse trabalho. Né, de melhorar o ritmo, de melhorar o sofrimento, né, no trabalho, entendeu? O home office surge hoje como um grande, né, coisa que veio no Covid, né, a gente meio que foi empurrado para esse home office, professores como home office, né, outras reuniões, né, de home office. Então, isso tirou o estresse pensa, uma grande empresa que tem várias, né, instalações em vários locais do país. Às vezes, quanto que você não tinha que tirar o trabalhador de casa para ir fazer uma capacitação numa outra cidade, num outro local, né? E hoje em dia o home office, né, as reuniões online, a tecnologia, ele favoreceu a melhorar, né, esse desgaste emocional. Então, existem várias formas, uma delas poderia ser também a pausa, né, de um dia todo. Eu sou muito fã dessa questão aí, nem achei muito interessante a história aí da música no ambiente de trabalho, porque assim, eu costumo utilizar a música quando vou realizar exames, né, colonoscopia, endoscopia. Muitas vezes o paciente relaxa, ajuda muito na sedação, no próprio início e a minha conexão com o paciente também ajuda. E eu vejo também que a própria equipe de trabalho trabalha melhor também, mais animada, sabe? Isso é muito interessante, que fica legal para o paciente, para a equipe de trabalho, para mim também que curto. Muitas vezes eu gosto das músicas que o paciente
escolhe. Então eu acho que vale muito a pena essa questão. Realmente eu acho que a música no ambiente de trabalho ajuda muito. E principalmente nessa questão da quantidade de horas, eu acho que o que o pessoal está discutindo é justamente que na maioria dos trabalhadores CLTistas tem uma carga horária que normalmente é assim, né? Das 8 às 18, aí tem as 2 horas de pausa e tal. Mas o paciente mora muitas vezes na periferia, tem que sair de casa às 6 da manhã. Aí vamos supor, ele sai às 6 da manhã, às vezes até antes, para chegar no trabalho às 8. E aí, para ele sair às 6 da manhã, ele acordou às 5 da manhã. E ele termina o trabalho às 6. Aí para voltar é muito mais trabalhoso. Ele vai gastar umas 3 horas para voltar. Vai chegar em casa às 9, 9 e meia. Pô, a jornada de trabalho dele começou às 6 da manhã e terminou às 9 e meia da noite, entendeu? Então, que horas que ele vai ter tempo para lazer, que vai ter tempo para melhorar a qualidade do trabalho dele, estudando, aprendendo outra língua, entendendo? Então fica uma coisa muito mecânica. Eu acho que a tendência do nosso trabalho mesmo, principalmente na modernidade com a informação, é a gente ter que toda hora inovar, independentemente da sua profissão. E aí se o cara... E outra coisa, se o cara não quiser trabalhar... tentar aprimorar o trabalho, ele tem direito ao lazer dele, tem direito dele a não fazer nada, inclusive, né, um ócio não produtivo. Então acho que essa questão aí vai dar muito o que falar, porque tem todo o lado do empregador, né, o lado do governo também, porque isso aí vai impactar financeiramente. A gente pensa também que vai abrir mais vagas de trabalho, tem essa questão também, porque a empresa tem que entregar aquilo lá. O trabalhador trabalhando menos, ele vai ter que trabalhar mais, então vai ter mais trabalhadores precisando entrar no mercado de trabalho. Acho que isso também tem vários pontos, acho que essa discussão vai longe, viu, Luiz? E aí, mudando um pouquinho o assunto, botando um pouquinho no nosso dia a dia, por exemplo, eu fiz uma cirurgia, fiz uma laparotomia por uma cirurgia qualquer aí. O paciente precisou fazer uma cirurgia abdominal e esse paciente ele nunca trabalhou na vida, tá? E aí a gente faz o atestado, normalmente a gente calcula um tempo X, e aí pouco tempo depois, é muito comum, tá? O paciente pede um monte de laudo, tudo, falando que vai entrar na justiça e tudo. Quais são os direitos do paciente? Como é que é essa questão? Eu tenho que fornecer esses laudos para eles, porque muitas vezes eles às vezes estão com advogado, tudo, a gente tem que fazer um monte de laudo. Como é que é o seu dia a dia dessa questão de laudo, de afastamento? O atestado médico, né, ele é um direito do paciente, né? O paciente tem o direito de pedir, e você tem o direito de emitir da forma que você acha, né, que é mais coerente. Você não tem que estar obedecendo o que o advogado do paciente pede. Mas assim, a primeira coisa que você falou, o cara nunca trabalhou, né? Vamos pensar. A gente paga seguros, não é isso? A gente não paga o seguro de um carro? A gente paga o seguro do carro, ele batido, e depois pede para ele ficar novo? Ou então a gente paga o seguro do carro depois que bateu o carro e tem direito a ter o carro de volta novo? Não, o conserto do carro? Preventivo, né? Então, a Previdência Social, ela é um seguro. Então, você tem direito àquele afastamento se você pagou ou paga, ou é um trabalhador CLTista, que cumpriu a carência, né, do seu seguro. Então, se você se afasta, se você está trabalhando, você sofreu um acidente de trabalho, a carência é isentada, né? Então, tem algumas doenças que são as doenças que isentam carência. Acidente de trabalho é uma delas, câncer é outra, né? Neoplasia é outra, HIV é outra. Então, existe a lista das doenças que isentam carência. Então, essas doenças que isentam carência, você tanto pagando ela, tipo, vamos dizer, com o seu carro, o seu corpo sendo novo, você estava trabalhando, você estava pagando o INSS, né? Que você paga a previdência para quê? Para garantir o quê? Sua aposentadoria, né? Na realidade, ninguém quer adoecer. Eu digo que eu não quero usar o benefício da previdência social, eu não quero ficar doente, né? Mas ela te protege no momento de adoecimento. Então, o que acontece muito é que às vezes você é autônomo, você não paga, né? E você adoece. E aí você vai pedir, porque o INSS, ele deixa, eu costumo dizer que o INSS deixa a gente pedir até vento encanado, né? Agora, o direito a este benefício está atrelado ao pagamento, a você ter que cumprir as exigências legais de ter esse benefício. Então nem adianta. Então, você pode marcar, você pode ir, que é quando o advogado diz, né? E você vai pedir aquele benefício, mas muitas vezes você tem um benefício concedido na perícia, né? Fez uma laparotomia, tá na cara, o benefício foi concedido na perícia médica, mas ele foi
negado, como a gente diz, administrativamente. Por quê? Tu não tinha carência, tu não era contribuinte, né? Então, tem N motivos que negam o benefício, que não só é a perícia médica. Então, muitas vezes eu digo que quem tem a fama deita na cama, né? Então, o perito, ele tem essa fama de que nega todos os benefícios. Mas não, muitas vezes a gente não nega, mas o que acontece é que a pessoa não tem o direito administrativo daquele benefício. Né? Então, esse benefício estamos falando de tanto de auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, né? Entendi. Então, são esses benefícios quem nunca aí. Trabalhou, então, quem nunca, de carteira assinada, ou quem nunca contribuiu como um segurado facultativo, que são os do lar, as pessoas que não trabalham, mas são do lar, podem contribuir como facultativo. Se você nunca contribuiu como um segurado especial, seja ele agricultor, pescador, nunca fez nenhuma contribuição. Pronto, então o agricultor nunca fez contribuição. O agricultor, ele tem gente, né? como pagar o sindicato. Certo, então, ele também nunca fez isso. Então aí sim. Então ele, teoricamente, não adianta. Ele pode ir, mas ele não vai poder ganhar benefícios. Diretamente pela Previdência, não. Mas, né, os advogados entram e aí o juiz, ele pode, é uma esfera judicial. Né? Então, entendi. A esfera judicial, a gente não tem essa dominância. A gente está no nosso quadrado da lei. Né? Quem pode sair desse quadrado é o juiz. Entendi. Né? Eu sempre faço o relatório e falo, tá com essa doença, isso, tá com... Não dá para trabalhar por um tempo até eu ter certeza, né? Por exemplo, uma laparotomia. O paciente eu tenho que ter certeza que não vai fazer uma hérnia, que não vai viscerar e tal, né? Normalmente precisa de 6 meses para trabalhador braçal, dependendo do caso, né? Que às vezes tem diabetes e tal, a cicatrização não está tão boa, às vezes a gente aumenta um pouquinho, mas na maioria das vezes em 6 meses dá para voltar. Mas tem pacientes que às vezes querem muito mais, aí eu faço o laudo, descrevo tudo, faço o atestado dele e vai. Mas muitas vezes o que acontece, o que eu percebo é que tem advogados que usam às vezes de um pouco de má fé, porque eles cobram um valor já sabendo que o paciente não tem direito, sabe? Eles prometem uma coisa, não, você tem direito a ganhar não sei quantos salários e já cobra, tipo 1, 2 salários para o cara entrar, aí fica enrolando o paciente, a gente fica fazendo um monte de laudo e eu já sei que não vai dar, porque o paciente mesmo me fala, doutor, eu nunca trabalhei e tal, mas o advogado disse que eu tenho direito. Eu falei, não, eu vou fazer aqui, mas porque eu não vou. A gente tenta argumentar, às vezes o paciente pensa que a gente não tá querendo ajudar e tal. Mas às vezes tem tanta coisa assim, tanta gente querendo passar a perna, o cara já está num momento de vulnerabilidade, pensa que tem um direito, que na verdade não tem. Eu acho que esse esclarecimento aqui foi muito válido para o pessoal entender que nem sempre o que o advogado está falando, agora vai que tem alguma brecha aí, pode ser que você tenha direito, mas tem que entender que eu até tive uma paciente que tem doença inflamatória intestinal, chegou para mim com uma diarreia importante, veio fazer a colonoscopia dela tinha uma inflamação muito grave. Eu comecei o anti-inflamatório hormonal, tudo certinho, a gente iniciou depois os medicamentos e ela foi melhorando aos poucos, fiz um atestado, tudo, mas normalmente como eu acompanho tão de perto esses pacientes, a gente vai entendendo do que trabalha, a gente vai conversando e tal. Ela era uma agricultora, tudo a princípio não contribuía com nada, mas aí veio um advogado que falou que tinha direito. Tem mais de ano que eu acompanho com ela e tem mais de ano que eu fico fazendo processo e laudo para ela e nunca deu nada, cara. Nunca deu nada. Aí eu falo, aí como é que tá? E agora ela tá super bem e ainda continua com o laudo. Fico pensando, pô, e agora que ela já tá fazendo tudo? Ela tá evacuando. Ela tá evacuando uma vez só, já tá com inflamação nenhuma, a calprotectina tá menor do que 5, já tá ótima. E ela ainda continua nessa ideia do tempo de quando ela chegou para mim, sendo que ela tá muito melhor, sabe? É como se eles quisessem uma compensação. Não, e você pode... Mas o tempo que eu fiquei doente, eu tenho que receber. Eu tinha que receber. Só que a gente tem que pensar que, assim, o receber pelo que eu paguei por, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Vamos pensar em um seguro. É um seguro, né? O INSS, ele é um seguro. Não é para todo mundo. A Previdência Social, ela é para quem paga por ela, né? Mas não existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que são para aquelas pessoas que não pagam, que nunca pagaram. Um idoso, né? Você pega o idoso, aquele idoso que nunca pagou. Ele não se aposenta, não ganha aquele dinheiro. Então, o idoso, o BPC, é o benefício que o governo dá, né? Para quem é que tem direito, em suma? Quem tem menor renda per capita por cabeça, menor do que 1/4 de salário mínimo na casa, né? Então, se tu tem alguém que trabalha e está na tua casa, tu já não tem direito. E ele dá proteção a uma aposentadoria, né, por idade, né, maior do que 75 anos, maior do que 70 anos para mulheres, para homens, 65 para mulheres. Ele paga aquele salário mínimo mensal,
né? Porque aquele idoso não tem como se prover e não consegue mais trabalhar em nada. Ele nunca pagou. Então, existe esse benefício aí. E esse benefício também abre exceção para aqueles casos de doenças muito graves. Ou seja, você sofreu um acidente vascular cerebral. Você está totalmente inválido em cima de uma cama, né? Dependendo de terceiros para atividades de vida diária, né? Então, nestes casos, há um benefício que você pode requerer ao INSS que se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Né? Então, assim, através desse benefício pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, né, você tem o direito a pessoas com doenças extremamente graves, né, que é o que a gente diz. Às vezes chega uma pessoa que com essa doença inflamatória intestinal, pedindo LOAS. E aí são perguntas básicas. Você toma banho sozinho? Tomo. Você come sozinho? Como? Você vai ao médico sozinho? Vou. Então, assim, ela não tem nenhuma incapacidade para gerir a vida de forma independente, né? Não é uma restrição ao trabalho momentânea. Então, é totalmente diferente. Hoje há muito, você falando do advogado, ele fica insistindo também, às vezes, no LOAS. E, com certeza, graças a Deus, os juízes hoje já estão entendendo que é uma coisa totalmente diferente, né? Então, o LOAS, ele é restrito para quê? Para aquelas pessoas que têm doenças, né, que são invalidantes para atividades da vida diária, né, o comer, o beber, né, é a criança com o Down que não foi bem desenvolvida, é aquele autista grave, não autista nível de suporte 1, 2, né, então são crianças P6, né, a gente teve um grande número de LOAS para as crianças portadoras da zika virose, né, da consequência. Então, há sim, na assistência social, que faz parte da Previdência, né, no ramo da assistência social, existe este benefício em que as pessoas tendem a generalizar. Então, hoje a gente tem muito cliente de BPC que vai fazer, né, a perícia por dor na coluna, por autismo leve, por depressão. Então, são coisas que fica realmente, eu acredito que é uma insistência, né, e que infelizmente, eu digo que graças a Deus para eles têm capacidade de vida diária, né? De atividades de vida diária. No meu caso, esse LOAS aí seria num cirrótico em fase terminal. Isso. E olha lá. Agora, pro Luiz, eu acho que é mais comum porque tem AVC, esclerose múltipla, né? Isso, esclerose múltipla, que é até uma doença que isenta carência, né? Uma dúvida, que são minha e de outros pacientes, com certeza. Quando a gente fala de tratamento de dor crônica, a gente dor crônica não tem cura, mas a gente consegue trazer controle. E a gente sabe que isso depende de muitas mudanças de hábitos, de muito querer do paciente, mudança de consciência mesmo e de um acompanhamento multidisciplinar que muitas das vezes o paciente não tem. E isso afeta, sim, qualidade de vida. E quando a gente está fazendo laudos de determinadas condições, como por exemplo fibromialgia, fechamos os diagnósticos e iniciamos o tratamento. Tem pacientes que pedem o laudo, então você pode me dar o laudo da minha doença, como se comecei agora o teu acompanhamento e ela já quer um laudo de incapacidade permanente. E eu digo, não pode, porque por tempo indeterminado, porque o meu objetivo é que você melhore. Isso. Né? Só que é o ganho secundário. Como é que é trabalhado e investigado isso por vocês? Que vai passar por você no final. Não vai passar pelo médico perito. Como é avaliado isso? A gente tem, né, ao contrário do que a gente... Porque não é tão, né, essa informação não é tão divulgada. A gente tem um prontuário médico como todo mundo tem. Né? Existe um histórico daquele paciente. Então, a gente tem uma noção de todas as doenças, a gente estuda as patologias relacionadas ao trabalho de cada um. Né? Se eu tenho um paciente fibromialgico e ele é trabalhador braçal, vai ser muito mais difícil, a recuperação dele vai levar muito mais tempo do que um trabalhador fibromialgico que tem toda a capacidade de fazer todas as terapias, que tem condição de chegar a todos os níveis de psicoterapia, né? E drogas e mais drogas melhores, que vai demorar, e é um agente administrativo, né? É um trabalho que não leva a um esforço físico. Né? Então, é um trabalho que não é tão estressante. Então, a gente faz essa relação
né? Então, a gente avalia, cada quadro é um quadro, se está no início da doença, se já tem histórico de benefício lá atrás, que de repente ele chegou para ti e disse que nunca teve, né? Que o diagnóstico é inicial, mas ele já vinha em benefício lá atrás, ele está apenas trocando do médico, porque o médico não deu o atestado, o médico anterior, que o advogado queria. Porque a gente tem a obrigação de dar atestado, mas a gente tem a obrigação de dizer que acompanha aquele paciente desde tal época, né? Que aquele paciente está tomando tal medicação, né? E que está em instabilidade clínica, ou então que precisa de tratamento contínuo em consultas regulares de tanto tempo. Você não precisa dizer que a pessoa está incapacitada para o trabalho. Eu costumo dizer, até orientar os colegas em PSF, digo, fornece o laudo. Diz o que tem, é hipertenso, acompanhado no PSF, vai em consultas trimestrais, semestrais, como usa tal medicação desde tal tempo, pronto, aquela ali é o que é o laudo médico que a gente tem a obrigação de dar. Então, muitas vezes, eles, por não ter essa satisfação, ele vai para outro médico. E aí ele chega para o médico assistente, que é uma reação de confiança, e diz que nunca, né, se tratou. Mas na perícia a gente tem um prontuário que aquela pessoa já passou anos afastados, né? Então a gente leva em consideração tudo isso. O trabalho, o tempo de benefício anterior, se nunca teve benefício, é a primeira vez que teve o diagnóstico, está em tratamento. E às vezes a gente dá o benefício e aquele benefício, por exemplo, vocês pediram, o médico assistente pede 180 dias. Às vezes, para a gente garantir que está tendo tratamento, a gente dá um benefício menor, e ele pode pedir uma prorrogação, e ele passa por perícia novamente, né? E a gente vai ver se realmente aquela pessoa não sumiu do médico, né? Ou então, se ele foi atrás de ti só depois daquele tempo, ele não está fazendo tratamento contínuo. Então, às vezes o laudo do médico assistente ajuda muito a gente. Dizer qual é a frequência de consulta, né? Em que trocas de medicações, quantas estão sendo as trocas da medicação, se está estabilizado, como que está, se vai para outra. Muito mais importante de escrever essa jornada do paciente do que estabelecer tempo. Tempo, muito mais importante. Porque podemos ter divergência, eu dizer, ao meu ver, esse paciente necessitaria de 180 dias. E o médico perito dizer, não, vou liberar 90 inicialmente. É possível? Porque ele já estava afastado há um ano. E eu não sabia. E você não sabia. E aí, na perícia, a gente vê que ele já estava afastado há um ano. Então, você é um médico novo, a gente vê que você está tentando tratar, mudou a medicação, fez uma mudança ali terapêutica, e eu vou dizer, não, eu vou botar 90 dias para ver se ele vai continuar. Né? Porque o objetivo é que o paciente fique bom. Né? O objetivo de todo mundo, até da Previdência, é que a gente adoeça, a gente precisa daquele benefício num momento de dificuldade, né? Não é sair aposentando todo mundo. Mas a gente não pode sair aposentando todo mundo, é porque não se sustenta, né? É complicado. Então, assim, até porque também o trabalho, ele faz parte da saúde, né? O trabalho dignifica, né? Então, o trabalho dignifica, você tem que trabalhar na sua vida, né? Vamos lá. Então, às vezes, o ganho secundário que você está procurando no INSS, você não está incapaz para o trabalho, você está procurando um ganho secundário. Porque você paga e você tem direito àquele benefício. Né? E não é o benefício da aposentadoria que você está vendo, você está querendo ver o auxílio-doença. Exatamente, mas é o mais comum, viu? É o mais comum que a gente tem no consultório, no dia a dia. E aí, pensando, então nessa questão do laudo, a gente fala assim, necessita de afastamento, faz isso, e nesse momento necessita de afastamento sem colocar o tempo. Não, você pode colocar uma ideia de afastamento, eu até aconselho que coloque, porque você é o especialista que está cuidando, né? Muitas das vezes, eu te digo que em 80% dos casos, 100% dos casos, quando é um paciente novo, né, vamos dizer assim, é um segurado, que a gente chama, vocês chamam de paciente, a gente chama de segurado na perícia, né? Quando é um segurado novo, que ele está fazendo aquela entrada, a gente obedece fielmente ao que o médico assistente está pedindo, entendeu? Se tiver coerência, né, tratamento, o que a gente observa? Tratamento, exames complementares, né, o tempo de início da doença, né, e todo o prognóstico daquela doença com o trabalho que ele faz. Né? Sempre com o trabalho que ele faz. Que eu costumo dizer, chega muita gente hipertensa, né? Que é o nosso hipertensa, diabética, sobre controle clínico. Né? Sobre controle clínico, tomando sua medicação. Ele não está incapaz. Ele tem uma patologia crônica. Exatamente. Né? Mas ele não está incapaz. Entendendo por que ele está querendo afastar, né? Todo mundo. Mas se for assim, vai afastar 50% da população. 90% da nossa clientela, vamos dizer assim, o que enche mesmo a fila hoje, são patologias nesse estado. Né? O que muitas vezes tira, né,
ou atrasa o benefício, ajuda aquelas pessoas que realmente estão precisando, né, do Entendi. benefício. E pensando assim, em quais casos o paciente perde completamente? Por exemplo, tem algum caso que o paciente ganha um benefício, tipo, cento e tantos dias e tal, e de repente ele fez alguma coisa que a justiça ou o INSS vai cancelar o benefício dele. Alguma vez acontece isso? Ganhou o benefício, de repente perdeu o benefício? É muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer. De perder no meio, não. Ele pode ser, por exemplo, um benefício de aposentadoria por invalidez. Obrigatoriamente, a gente deveria ter a capacidade, né, no Brasil, de revisar esses benefícios a cada 2 anos. Né? Então, às vezes você ganhou um benefício de aposentadoria por invalidez, por ter a gente estava falando de olho, né? Por estar com a catarata, né? E não ter condição de operar. Né? Aí consegue operar, pode voltar a trabalhar. Você pode voltar a trabalhar. Só que se ele ficar sabendo, né, é perigoso ele enfiar o olho Isso, exatamente. Por você ter uma úlcera crônica, né, de pele, né, que você não trata, mas que com o tempo você pode chegar a um tratamento adequado e você conseguir cicatrizar aquela úlcera. Ou que você tem uma insuficiência renal crônica e você conseguiu ser transplantado. E você faz uma atividade administrativa. Então, o que é que empata uma pessoa transplantada, né, que está lá bem, né, usando o seu imunossupressor, de ser médico, por exemplo, né, vamos colocar na nossa, de ser médico, não empata. Então, esse benefício de aposentadoria por invalidez, ele deveria ser reavaliado a cada 2 anos, ele não é definitivo, né, e nesses casos, realmente, se você vê que está sob controle, a gente dá alta médico pericial. Uma condição que é muito frequente, dados de 2023, hernia de disco foi a principal causa de afastamento no trabalho. E em terceiro lugar, a dor lombar baixa, também como a principal causa de afastamento. Então a gente sabe que dores crônicas afetam a nossa população, 60 milhões de pessoas sofrem com isso, e a dor osteomuscular, a dor lombar é muito prevalente. Só que muitas das vezes o paciente chega querendo descrever como se a dor lombar dele fosse consequência do trabalho. Eu queria que a senhora explicasse o que realmente é a dor lombar. Porque na maioria das vezes ela é associada a hábitos. É a obesidade, é o sedentarismo, é o sobrepeso, é o paciente diabético, é o paciente que não faz atividade física. É um conjunto de predisposições genéticas próprias dele, histórico familiar. E o trabalho pode exacerbar essa condição. Não fazer mudanças de atividade, não fazer alongamentos laborais. Então, não é uma parcela per si do trabalho. E querer colocar uma culpabilidade seria má fé do paciente. Como vocês lidam com essa questão da dor lombar crônica tão comum nessa questão de libera ou não libera o paciente do trabalho? Bom, como médica do trabalho, né, ao receber um paciente que está com dor lombar crônica, se afastou para tratar e volta para a gente, né, a gente tem uma ferramenta chamada análise ergonômica do trabalho, né, onde a gente vai ver o que ele faz, né, qual é o nível de estresse, de risco dele adoecer para aquelas articulações, né. Então a gente pega uma função em que aquela articulação que ele tem, ou seja, a coluna, ele não pode fazer sobrecarga, né, de coluna lombar. Ele não pode fazer movimentos de torção de coluna lombar. Ele não pode fazer movimentos que peçam que fique em pé o dia todo, né? Então a gente adequa o trabalho dele a ser um trabalho que faça rotatividade em pé e sentado, a não carregar peso, né? Então a gente traz para ele uma função mais adaptada. Mas eu volto a dizer assim, como é uma causa multifatorial, a gente também tem que estimular aquele trabalhor a se tratar, né? A fazer a perda de peso, a fazer o fortalecimento né, muscular, a fazer o tratamento fisioterápico, que aquilo ali, eu costumo dizer que assim, hérnia de disco é cabelo branco da coluna, né? A gente costuma dizer isso. Eu tenho várias hérnias de disco e eu nunca peguei 20 quilos na minha vida durante o trabalho. Né? Então, assim, às vezes a gente interpreta que tem hérnia de disco, que o exame deu hérnia de disco e eu tô inválido. Aquela minha dor vai ser pro resto da vida. E ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Ele sabe que no domingo ele joga futebol, né? Então, às vezes uma queda do futebol, às vezes ele corre sem assessoria, ele pedala sem assessoria. Então, assim, vai de todos os graus, né? Então,
E aí chega e o trabalho, ele já tá com dor e ele vai ficar com dor até deitado na cama dele, ele vai ficar com dor. E não é o trabalho. Né? Então, assim, é muito conscientização. Né? Muita educação em saúde. O paciente muita ele educação precisa em entender saúde. que não é não ir deixando de ir para o trabalho que vai melhorar a hernia de disco. Isso. Pelo contrário, é o movimento, é o alongamento laboral, é Exatamente. ter uma vida social que o trabalho também traz. Então, é um conjunto de fatores que tem que ser orquestrado, mas ele quer sempre o simples, o fácil. E assim, muitas vezes ele quer o ganho secundário. Né? Ele quer ter o simples lá, agora vamos na previdência, ele quer ter aquele benefício e ele acha que aquele benefício vai ser eterno, né? Que ele, por ter uma dor lombar, ele vai ficar afastado do trabalho, ele não pode nunca mais fazer trabalho nenhum na vida, né? Então, assim, vamos ver que a gente tem um ganho secundário, né? Nesse caso, porque como um neurologista, você sabe que existe tratamento. Exato. E o que todo neurologista quer é que seu paciente com dor deixe de ter dor. Né? Então, o objetivo final de um médico assistente é a cura. Né? Quando a gente não consegue curar, a gente tenta aliviar. Exato. Né? Tornar aquilo ali uma paliação, um alívio e dar melhor qualidade de vida para o paciente. Então, assim, eu acho que como ser humano, o trabalho, né, numa idade produtiva, né? Então, o trabalho, se você tem prazer no trabalho, você tá com ele até final. Não é que você tenha que deixar de ter vida para trabalhar, mas você encontra, né, uma motivação no trabalho. Saúde mental. Trabalho faz parte de saúde mental. Mas eu acho que a maioria das pessoas, né? Você acha que a maioria das pessoas trabalha no trabalho que gostaria de fazer? Acredito que não, isso é um dos grandes problemas que a gente encontra, né? E às vezes, assim, como médica do trabalho, a gente costuma dizer que a gente tem que ter propósito naquilo que faz, né? Porque senão qualquer dificuldade, opa, eu quero atestado, eu vou faltar. Isso. Exatamente. Então, assim, na empresa, o que eu acho muito importante, a gente às vezes faz uma interação e traz a família para dentro, para mostrar que aquilo que ele está fazendo é um produto final que está ali, que está sendo consumido. Né? Então, o filho valorizar, a mulher que muitas vezes fica em casa, dar aquela valorização, né? Você vê o propósito. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito a cultura do propósito. Né, de o trabalhador saber que não está aquilo ali por um salário no final do mês. Até que você vê que assim, o grau de satisfação do trabalho ele está muito mais relacionado a propósito e autonomia no seu trabalho do que ao salário pago no final do mês. Né? Então, muitos gerentes de companhias imensas que ganham, né, infinitamente o que a gente pode pensar em ganhar num ano de trabalho, eles tiram em meses de trabalho. Essas são pessoas que são altamente adoecidas. Vocês pegam com gastrite, com doença verticular crônica, burnout, dor de cabeça tensional. Então, assim, são aqueles trabalhadores que ele tem um propósito, mas ele vive sobre uma sobrecarga tão grande, sem autonomia, tendo que ter regras, tendo que bater metas, está totalmente desafiado, que ele, né, pifa. Muitas vezes ele pifa. E o grau de satisfação é bem menor do que aquele agricultor que está na roça dele, plantando o milho que vai florescer agora no São João. E ele está super feliz distribuindo o milho dele, vendendo o milho dele. Então, muito é autonomia. O agricultor ele é dono da roça dele, ele é dono do dia dele, ele é dono da agenda dele. Né? Ele tem um propósito para ele. E o grande empresário que está ali gerenciando, muitas vezes ele está embaixo de muita gente que está só cobrando. Né? Então, eu costumo dizer assim, vamos sentar no lugar do trabalhador e vamos ver o que a gente pode trazer de valorização, para mostrar a ele, né, o propósito dele, que não é só um salário no final. Nossa, eu gostei muito dessa fala. Eu acho que isso aí é o que eu acredito piamente também. Eu acho que o trabalhador tem que, muitas vezes, dependendo do trabalho, a pessoa não está no trabalho que ela sempre sonhou. Mas se ela se sentir realizada e achar que está fazendo a diferença, eu acho que já melhora muito. Sabe, boa parte das doenças que a gente trata, muitas vezes começa com um distúrbio emocional, que aí vai descontar na alimentação, vai descontar com hábitos ruins, né? Eu acho que se a gente conseguir melhorar nisso, a gente melhora bastante, impacta bastante o estilo de vida da nossa população. Luiz, você tem mais perguntas aí na sua caixinha? Ótimo. A gente deixa esse momento para você poder deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, o convite, a importância que a gente está tendo, né, em valorizar
ao Abril Verde, que traz para o ano todo, né, a importância de ter um trabalho seguro, um trabalho sadio, um trabalho que ele dignifica o homem, né, e que te leva para casa não só o sustento, mas te leva para casa aquele homem que tem um orgulho, né, um orgulho de ser, um orgulho de pertencer a uma sociedade e de contribuir para ela. Né? Então, o Abril Verde vem para que a gente veja com os empresários a força que ele tem de dar saúde ao seu trabalhador. E a gente veja também com o trabalhador a importância que ele tem que ter, né, em dar valor ao seu trabalho. Né? O trabalho ele tem que ser valorizado, seja ele qual for. Se tu não gosta do trabalho, se capacita, muda de trabalho. Não adianta tu adoecer para fazer uma coisa que tu não gosta a vida toda. Né? Quando a gente vai decidir por uma profissão. A gente decide muito cedo, né? Com 17, 18, né, anos. Então, às vezes, você vai e você não se identifica. Eu, quando fiz medicina, eu pensei que eu ia sair dermatologista. Né? E eu saí uma médica de trabalho, saí uma perita médica que amo o que faço e não me vejo exercendo dermatologia. Então, assim, você tem que ter, e também resiliência. Se tu não tá gostando, procura outro, né? Mas não deixa aquilo te adoecer tua mente, né? E deixar de ter propósito. É essa a mensagem que eu queria deixar. Essa temática ela é um mundo, né? Quando a gente entra na saúde mental e como isso adoece o trabalhador. Esse episódio é imperdível, então sem dúvida você precisa marcar aquele 5 estrelas no Spotify. Não deixa de seguir a gente no @de médico para paciente, no @dr Luiz Severo Neurocirurgia, no @Dr. Daniel. Dr. Daniel Martins com 2 S. E Carla Vanesca, com K. Não deixem de compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Informação é a saúde, informação salva e é importante a gente compartilhar com o máximo de pessoas. Forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.